Está repercutindo muito o escândalo do Paulo Júnior, e ele tinha milhares de seguidores, e aí houve um escândalo, e as redes sociais dele foi bloqueado todos os comentários, e não quer conversa com ninguém, e ele, segundo algumas fontes, se mudou para Goiânia, né? Ele saiu do ministério dele, tiraram ele, mas ele até agora está aí esse escândalo, e faz tempo que ele não prega mais na igreja, e foi visto numa igreja lá em Goiânia, né? E aí a gente vê nos comentários, olha, vamos orar por ele, o homem caiu, mas o levantar é de Deus, vamos orar pelo nosso irmão. E aí eu fico me perguntando aqui, como esse povo que se diz de Deus é tão tolo, é tão ingênuo, não conhece a palavra de Deus, não conhece. Olha, o nosso irmão, devemos orar, não podemos falar do pecado, né? Ficar falando, uma capa de piedade essas pessoas, mas o que diz a palavra de Deus? Aí você do outro lado, mas você tem um ar que parece que está gostando disso, de forma alguma. Eu não estou gostando disso, eu fico triste, claro, que o evangelho, ele fica enlameado por causa desses tropeços, né? Mas no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 16, você que gosta de falar, vamos orar por ele que caiu, será que é dessa forma que devemos agir? Será que você nunca leu a palavra? Vamos aqui para o versículo 16 do capítulo 5. Presta muita atenção. Se alguém vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que não é para a morte, e não digo que se deve orar por este. Qual este? O pecado que é para a morte. Toda injustiça é pecado, e há um pecado que não é para a morte. Qual pecado? Eu já fiz alguns vídeos dizendo qual tipo de pecado que gera morte e o pecado que não gera morte. Eu já fiz um vídeo falando, tá no livro de Tiago, né? Tiago fala que o pecado que gera morte é aquele pecado que nós somos atraídos, e aí esse pecado começa a nascer, ser gerado, e aí é consumado. Consumado como? É praticado. Foi o que aconteceu com o Paulo Júnior e com tantos que caem por aí, né? Foram atraídos, começaram a pensar, gerou, praticou, gerou a morte. A palavra de Deus está dizendo que por esse tipo de pecado não devemos orar. Mas será que ele não tem perdão? Claro que tem perdão, mas aí ele tem que se acertar com Deus, ele Deus, confessar o seu pecado diante de Deus, chorar e abandoná-lo. Não adianta nós orarmos por ele. Está escrito aqui, acabei de ler. Não, mas onde é que está? Versículo 16, capítulo 5. Pecado que gera morte, não devemos orar. Devemos como que nós vamos falar? Vamos advertir, falar, ó, confessa o teu pecado, abandona. Será que ele se humilhou? Será que ele veio a público falar, olha, fiz uma besteira, meu Deus, que Deus me perdoe, que Deus tenha misericórdia de mim, eu lamei evangelho, tal, e eu estou arrependido. Será que não seria bom fazer isso, né? Aí eu vejo as pessoas defendendo ele, olha, quem é você para falar mal, não sei de quem, quando a gente, porque essas pessoas não lêem a palavra de Deus fala que nós devemos expor as obras ocultas das trevas, está escrito na palavra. Não devemos calar. E lá em Provérbio fala que aquele que abandona a lei, nós que estamos na lei de Deus, nós vamos contender, vamos falar sim. Vamos falar sim. Por quê? Porque devemos pôr as obras das trevas à luz da palavra. E eu fico vendo os comentários, né? Eu falo, olha, meu Deus do céu, como esse povo precisa se converter. E você? O que você acha? Você conhece a palavra de Deus? Oh, mas ele falou tanta pregação que me edificou, tal, né? Não é porque você, já fiz um vídeo dizendo, não é porque você, às vezes, acerta algumas coisas que você qualifica você para ser um homem de Deus. Eu posso pregar umas verdades, o diabo falou verdades da palavra de Deus, ou você não percebeu, quando ele foi na tentação de Jesus.
Mas deixou de ser diabo porque ele falou a verdade? Olha, está escrito, já falou, citou as escrituras, mas deixou de ser diabo porque ele estava falando a verdade? Quando aquela menina estava lá falando que o apóstolo Paulo era servo do Deus Altíssimo, ela estava mentindo, mas ela deixou de ser endemoniada, né? Espero que você tenha entendido essa mensagem em nome de Jesus.